Oi pessoal, saudações coloradas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, esse vídeo aqui ele é explicativo, ao mesmo tempo informativo, tá? Como vocês podem ver aí na capa, né? Na pauta que a gente coloca. Bom, primeiro eu tinha proposto uma live e fiz a live, tá ali, se vocês quiserem assistir, de 1 hora e pouco. Foi uma live, a primeira live que eu fiz aqui no meu canal, tá? Eu não estava acostumado a preparar, usar o instrumento e a gerir a live. Tá? Eu não estava acostumado com isso, eu estou acostumado mais a participar, né? Como elemento que é convidado, né? Lá no vlog do Franco Futebol Feminino é assim, o canal é do Franco, quem conduz a live é o Franco, ele tá ali, ele usa o StreamYard, né? Então ele usa o StreamYard, ele usa o instrumento, ele conduz e eu participo, né? Então eu tenho essa experiência, né? Mas eu conduzir foi a primeira vez, tá? E foi simples, foi legal, tá? E eu vou me preparar mais para trabalhar também com esse formato, tá? Mas, então, inclusive eu coloquei o nome ali, Live Test, né? Que eu expliquei para vocês que eu tava, né? Que era o início, né? Mas o pessoal participou, teve gente ali participando, agradeço. O pessoal que participou acabou pautando a live, né? Que a live é assim, é uma interação. Então, acabou sendo assim e nós acabamos tocando em alguns momentos aqueles pontos de pauta que eu tinha levantado, que é o desempenho das gurias no Brasileirão A1 2023, por que tanta dificuldade contra determinados times e o que esperar do Inter, ponto número 3, né? O que esperar do Inter na Libertadores 2023. Então, chegamos a tocar nesse ponto, chegamos a falar sobre o Inter, sobre reforços e tal, mas não foi uma, como é que eu vou dizer, não foi uma live engessada, né? Então, tendo em vista isso, nesse vídeo sucinto aqui, eu vou procurar usar o meu poder de síntese, o que eu percebi, né, nesse ano, para responder essas questões, né? Então, o desempenho das gurias no Brasileirão A1 2023. Tá? Tenho certeza que vocês que torcem para o Internacional, assim como eu, pensam sobre isso. Eu também sou torcedor, então também consigo interpretar um pouco vocês, entender um pouco o lado de vocês, por ser torcedor. Desempenho do Inter, do Brasileirão Feminino A1, é o seguinte, a primeira fase, todos contra todos em turno, tá? 15 jogos. A gente não pode dizer que foi ruim, tá? Porque nós terminamos em 6º lugar, nós fizemos 15 jogos, nós tivemos 9 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Nós tivemos 25 gols marcados, 16 sofridos, saldo 9 positivo. Tá? Nós, nitidamente ali, ficou uma divisão muito clara, ou seja, determinadas equipes ali do Z4 e outras que não classificaram no G8, o Inter enfrentava e ganhava, fazia ponto. Tá? Quando chegava ali no G8, tá, com exceção ali de Cruzeiro, que nós jogamos dentro de casa contra o Cruzeiro e ganhamos bem, tá? Os outros, Grêmio, São Paulo e os demais que estão dali para cima, né, como Corinthians, Palmeiras, Ferroviária, Santos, Flamengo, tivemos dificuldade. Então foi uma divisão muito clara. Tá? E aí chegamos em 6º lugar, fomos para o mata-mata e enfrentamos o terceiro. Fez uma campanha muito boa, muito regular, que é a Ferroviária. E aí perdemos os 2 jogos, que a Ferroviária realmente foi melhor nos 2 jogos. Tá? Então esse foi o desempenho. É um desempenho frustrante? Não, ao meu ver não. Eu esperava ter um desempenho um pouco abaixo. Tá? Eu achava que o Inter classificava no G8. Mas que o desempenho... Eu achava que nós sairíamos no mata-mata. Tá? Que o Inter não repetiria, né, essa campanha fora da curva em 2022. Sim, fora da curva. Tá? Se a gente pegar o Internacional desde antes da pandemia, logo que subiu da B para A e começou a jogar a Série A, nós éramos um time que todo ano classificava no G8. E saía ou no primeiro mata-mata ou no segundo mata-mata. Era o máximo que o Inter conseguia aí, era a semifinal. E parava por aí. Nunca chegamos numa final. Tá? Só chegamos numa final em 2022. Então esse desempenho em 2022 foi fora da curva. Tá? Mas aí o que aconteceu? Boas contratações, algumas permanências, juntou as contratadas com as que permaneceram, mas o trabalho da comissão técnica e deu liga, funcionou esse trabalho. E tivemos um desempenho fora da curva e chegamos numa final. Evidentemente que do 22 para o 23, se você desmanchar esse time, essa base que você formou, você está correndo muito risco. E a probabilidade maior é que, se você não preservar,
o ano que vem você não vai render a mesma coisa. Muito difícil. Muito difícil você conseguir ter o mesmo rendimento perdendo, na verdade, não é liberando, é perdendo mais de 10 jogadoras. Entre essas 10 jogadoras, né, mais de 10 na verdade, na minha conta ali foram 12, 13 jogadoras. Entre essas jogadoras que saíram, 8 titulares. Então, quando isso acontece, é muito difícil você reproduzir, né, o desempenho. E dentre essas 8 titulares que saíram, eu lembro que, olha, eu falei aqui para você, tem algumas jogadoras ali que a substituição é quase impossível. Eu falei para vocês, ó, Isabela Chagas, tá? Com o jogo dela amadureceu, foi muito bem em 2022. Uma jogadora com uma boa estatura, muita força física, impulsão, um jogo dela realmente mais amadurecido, um jogo mais consistente para essa demanda. Né? Muito difícil substituir, teria que gastar um bom dinheiro para substituir a altura dessa jogadora. Tá? Não conseguimos uma substituta à altura. Tá? Muito difícil substituir. Boa prospecção do Corinthians, contratou certo, está renovando ali os laterais. Então essa é uma jogadora que, ao meu ver, até em 2023 merecia até ser observada pela nossa treinadora da seleção. Tá? Até como um recurso aí para a seleção, a Isabela Chagas. A Sorriso eu queria que permanecesse por causa da Libertadores, da experiência dela. Tá? Mas eu sabia, eu disse para vocês, ó, uma zagueira baixa, e a Isa Haas é uma jogadora que, ao meu ver, tem condição de substituir ela. O que aconteceu? Ela foi bem. Nós acompanhamos a Isa Haas, ela foi um dos destaques da nossa defesa. Então, essa jogadora nós tínhamos condições de substituir. A Ju Ferreira é difícil, porque eu queria ver... Eu sabia que a Zóio, como é que era o jogo da Zóio. Defensivamente contribui muito, mas com a bola no pé é um jogo mais simples, de passe curto. Né? E é uma jogadora pequena. E a Capelinha, que é uma jogadora um pouco maior, um pouco mais forte, e que não vinha de lesão, a Capelinha veio de uma sequência sem lesões graves, né? Estava com mais ritmo. A Capelinha, eu estava na dúvida se ela ia ou não substituir bem a Ju Ferreira. Tá? Eu vi que substituiu, quando ela jogou de volante, jogou bem, mas assim, contra certas equipes ela foi bem. Nessas equipes em que o Inter tem dificuldade, ela também tem dificuldade, ela acaba errando um pouco mais, sendo mais errática, e o jogo dela cai um pouco. Então, Corinthians, Palmeiras, Santos, Ferroviária, Flamengo, São Paulo, essas equipes, aí o jogo dela cai um pouco. Então, ao meu ver, não substituiu no mesmo nível a Ju Ferreira, que é uma jogadora que ela é pequena, mas ela é forte. E tecnicamente ela é mais desenvolvida, o jogo mais maduro, a Ju. Então, ali não conseguimos a contento, a substituição. No caso da Duda Sampaio, eu não preciso nem comentar, tá? Essa substituição aí era impossível. Tá? A não ser que o Inter gastasse um monte de dinheiro para trazer uma jogadora da Europa, sei lá, uma jogadora de fora, descobrisse uma jogadora desse nível aí. Então essa daí não tinha substituição, eu já sabia que não tinha. Maimai, eu achava que tinha como substituir. Tá? Tinha. Patilhanos eu acho tão boa quanto a Maimai, só que a Patilhanos é pequena. Tá? E aí a Franzina não tem muito o que fazer, né? Esse é o corpo que ela tem, né? Máximo que pode acontecer ali, ela ganhar um pouquinho de massa magra e tal, ficar um pouquinho mais forte, mas eu acho que não vai mudar muito não. Tá? Mas realmente, tecnicamente, ela é muito boa. E como a Maimai não dava muito na parte defensiva, a Patilhanos também não dá, então, na verdade, ficou bem. Eu acho a Patilhanos até melhor, tecnicamente. E agora, nas pontas ali, as extremas, Fabi Simões e Milene, eu tinha dito, olha, aqui é difícil substituir. Difícil. Eu achava que essa Noval até poderia substituir bem, mas não é do mesmo nível, nem da Fabi, nem da Milene, não é. Tá? Então ali ficou complicado. E a centroavante Lele, nós poderíamos substituir pela Priscila? Poderíamos. Poderíamos, e ela substituiu, até que ela foi bem, a Priscila. 7 gols no Campeonato Brasileiro, fez um bom Campeonato Brasileiro, só teve dificuldade contra essas equipes mais fortes, né, de fazer bem o pivô, proteger bem a bola, dar sequência na jogada. Então contra as equipes mais fortes ela sofreu. Mas contra a maioria, ela foi muito bem, ela deitou e rolou. Tá? Foi um destaque do Inter. E, bom, quando você tem isso, essa realidade, ou seja, a dificuldade de substituir vários jogadores, você perde muito em qualidade, em força física, né? É uma das coisas que o Inter perdeu. Aí é de se esperar que o rendimento seja pior. Ele foi pior do que o do ano passado, mas não foi de todo ruim. A gente está vendo aqui 9-1-5, né? 9 saldo positivo. Terminamos em sexto. Bom, que explica, né? Por que tanta dificuldade? Aí já vamos para o ponto número 2. Por que tanta dificuldade contra essas equipes, né? Que tu citou, 5 de São Paulo, né? Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo
e a Ferroviária, a quinta equipe. Por que, né, até contra o Flamengo, eu colocaria nesse bojo aí, 6 equipes. Por que tanta dificuldade? Justamente porque o Inter perdeu essa qualidade e força física, tá? Esse é um fator muito importante. E nisso aí o nosso time ficou mais leve, tá? Bem mais leve. Ficou uma estatura menor e mais leve. Tá? E deu uma rejuvenescida. Então isso aí nos dificultou um pouco, tá? Para enfrentar essas equipes. Inclusive no jogo contra a Ferroviária foi bem sintomático. A gente viu ali que o Inter estava num caixote e não conseguia sair. Tanto no jogo em casa como no jogo fora. Quer dizer, a Ferroviária subia, marcação forte, sob pressão lá em cima, quebrava o passe do Inter. Quando o Inter conseguia escapar lá de trás com a bola tocada e chegava no meio, a Ferroviária no meio dava um jeito de tomar essa bola. Por quê? Porque a marcação era boa, o preparo físico delas é muito bom, elas têm força física, elas tomam essa bola e aí faziam um contra-ataque a partir dali do meio campo. Conseguiam criar alguma coisa e ficou isso, sabe? Ficou esse nó tático que o treinador não conseguiu dar jeito de furar isso aí, não conseguiu. E aí realmente a Ferroviária dominou os dois jogos ela foi melhor. Então tá aí a explicação, né? Uma questão de força física, né? Uma questão de também jogar no risco, ou seja, remodelar um time que foi muito bem ano passado. Então tá aí a explicação, tá? Porque nós temos ali, a gente reforçar a linha de defesa, a gente tem que botar a Capelinha de lateral e a Roberta a gente deslocou para a lateral esquerda, que a esquerdinha defensivamente era frágil, por vários motivos eu já expliquei, inclusive no jogo contra o Santos, eu dei detalhe de um dia que ela erra defensivamente, né? Aqui eu não vou entrar nisso, aqui é um vídeo mais sucinto, né? Então ela, por ser frágil defensivamente, o Maurício começou a botar a Roberta na lateral esquerda, que ela faz a lateral esquerda também, ela é preferencialmente da direita, mas veio para a esquerda, então uma lateral esquerda de pé trocado, ela faz o trabalho defensivo um pouco melhor, então ficou Capelinha, que pode jogar na direita, porque fez isso ano passado, Benítez, Razi e Roberta. No meio campo tem que ser a Zóio, que é o volante que nós temos mais tarimbado. Zóio e Jane, aí quando você pega Zóio e Jane, você olha a Zóio 1,62, 1,63, 50 e poucos quilos, leve. A Jane 1,59, 53, 54 quilos. Duas jogadoras pequenas e leves. Tá? Isso complica um pouco no setor de meio de campo, principalmente contra as equipes mais fortes. Não contra as outras ali, vamos dizer, de cruzeiro para baixo ali, tá? Mas complica realmente, tá? Então o Maurício, para dosar melhor, para equilibrar melhor esse meio, o que ele fez? Ali como um cozinheiro, bom, eu tenho que equilibrar isso aqui. Como é que eu vou equilibrar isso aqui? Patilhanos é pequena também. Então eu vou pegar e botar uma Sandoval, que fisicamente é forte, que batalha muito ali no meio, que nos ajuda a puxar contra-ataque, que até eu critiquei ela no início por causa da questão técnica, mas depois ela me convenceu. Que para esse time ela é útil, realmente. Tá? Com essas jogadoras que o Inter tem hoje, ela era útil. Tá? Então ele pegou e botou uma jogadora de mais batalha, mais força física, capaz de puxar contra-ataque, junto com a Tamara no meio. Ele abriu a Sandoval e a Tamara, formando um meio de campo com um quarteto. Aí a Tamara é mais alta, né, tem 1,76 m e tal, juventude, força, velocidade, faz jogada de flanco, né? Destaque, a meu ver. E aí temperou o meio campo dessa forma, e o ataque leve, né? A Belém aqui a gente sabe pequenininho, 54, 50 quilos, né? A Priscila já tem 1,70, mas a Priscila é magrinha, né? Ela é sequinha. Então, um time leve, tá? Um time leve. Então, ao meu ver, esse é um ponto, né? A questão da intensidade do jogo, da marcação, da força física, isso aí pesou, tá? E aí nós tivemos dificuldade. Então, aí, ao meu ver, esse é o ponto, tá? Esse é um ponto importante. Você mexer, reformular, tá? É muito arriscado. E a questão da força física. Tá? 3. O que esperar do Inter na Libertadores? Bom, a gente precisa contratar. Se a gente não contratar, pelo menos ali uma zagueira para ter no grupo, uma lateral esquerda melhor, uma volante mais tarimbada, ou uma meio-campista, né, com mais força física, né, para ligar o meio com o ataque. Pode ser uma volante, com uma capacidade de armação também, né, de dar assistência, de chutar de fora da área, que seja mais forte fisicamente. Uma volante ou então uma meia, assim. Tipo uma jogadora como o Sochor, na Ferroviária, 1,70 m, 63, 64 quilos, forte, pode jogar pelo lado, pode jogar centralizada. Tá? Então esse tipo de jogadora, ou esse tipo de jogadora, é uma volante mais tarimbada e com mais força física para nos ajudar. Isso seria importante, né? Pelo menos 3 jogadoras, meio, lateral esquerda e defesa. Tá?
aí sim a gente pode sonhar, vamos dizer, com algo maior na Libertadores. Se ficar do jeito que está, com o único reforço sendo a Carla Nunes, aí eu acho que a gente participa da Libertadores na fase de grupos. Aí, dependendo do grupo, a gente pode até não classificar, mas se no chaveamento ali for favorável para nós, a gente pode classificar na primeira fase da Libertadores, e aí vamos para a segunda, e aí é mata-mata. Aí eu acho que o Inter fica no mata-mata. Tá? Então esse é o prognóstico, tá, que eu faço do Inter na Libertadores. Sobre essa questão de, lá no início, a gente não tinha como fazer, justificativa dos dirigentes, né? A gente não tinha como fazer, é o possível, não sei o quê. Não cai nessa. Tá? Não tem nada escrito que impeça o Inter de agir preventivamente. Tá? De chegar lá, sei lá, em abril, maio, chegar, por exemplo, no procurador e na Isabela Chagas e dizer, olha, a gente vai te valorizar, tu vai ganhar mais, tu vai ter um contrato mais longo, o teu procurador vai receber e nós vamos fazer um contrato de 2 anos contigo. Nada impede o Inter de fazer isso, de agir preventivamente. Ou seja, quando o Corinthians chegasse, a jogadora já está com vínculo. Se o Corinthians quisesse contratar, a jogadora teria que pagar pelos direitos econômicos. Aí eu colocaria o preço dela lá em cima, para me resolver financeiramente. Vocês querem a jogadora, é tantos milhões. Mas isso não é normal no futebol feminino, porque não sei o que. Não. Estou inaugurando, então. Tá? É caro. Ela tem que se vocês querem tirar ela de mim, vocês vão ter que pagar pelos direitos econômicos e vai ter que me resolver financeiramente. Senão ela não sai. Ela tem contrato vigente comigo por 2 anos. Tá? Isso era o que deveria ter sido feito com a Isabela. Com a Duda acho que dava para tentar. Tá? Porque elas não ganhavam nenhuma fortuna no Internacional. Talvez com a Fabi desse para fazer. Com a Milena eu não sei. Milena eu não sei se seria possível. Mas enfim, acho que dava para ser mais preservacionista desse elenco de 2022. Foi muito bem. Tá? Inclusive, nesse ano, se o Inter não agir preventivamente em relação a Tamara Bolt, o Inter provavelmente vai perder seu jogador no final do ano. Tamara Bolt e Belém Aquino, para mim são 2 jogadores. E Isadora Haas, 3 jogadores que o Inter pode perder no final do ano, se não agir preventivamente. Se deixar para o final, no final a gente resolve, aí já tem um assédio, já tem aliciamento da jogadora e aí tu vai perder. Tá? É isso aí, pessoal. Obrigado a todos pela atenção desde já. Eu agradeço. Até a próxima. Tchau, tchau.